Introdução. O Massive Machine Type Communication é um dos principais segmentos para as novas redes de telecomunicações móveis que são definidas pelo 3GPP e pela ITU para o novo sistema de rede 5G, que seriam a banda de larga móvel aprimorada, a comunicação ultra segura com baixa latência e a comunicação em massa entre máquinas. Esses serviços eles não podem ser confundidos com serviços over the top, que utilizam a rede móvel atual. Nesses novos serviços, todo o sistema físico é adaptado para a comunicação específica de cada caso. A comunicação em massa entre máquinas pode suportar um grande volume de dispositivos conectados. Esses transmitem de forma intermitente pequenas quantidades de dados, evitando congestionamentos. Assim, provavelmente uma das principais áreas de aplicação do 5G será na internet das coisas e na comunicação entre máquinas, como sensores, e equipamentos de monitoramento. A comunicação em massa entre máquinas possibilitaria, por exemplo, que em uma linha de produção existissem centenas de dispositivos conectados se comunicando, e nessa situação, uma máquina poderia informar outras sobre quais peças são necessárias para concluir as etapas seguintes no processo ou solicitar procedimentos necessários para concluir um pedido. Assim, os componentes necessários poderiam ser encomendados, processados e regulados ao longo do processo de produção, tudo em escala e em tempo real. Assim, as principais características e recursos do Massive Machine Type Communication seriam a alta densidade de dispositivos, cerca de 200 mil dispositivos em 1 km², a baixa taxa de dados e o acesso assíncrono, buscando evitar o congestionamento, e diversos pontos IoT de alta eficiência, buscando uma longa vida sem necessidade de troca de bateria, né? Eles seriam com alta eficiência energética e conseguiria talvez sobreviver até uma década, por exemplo, sem troca de bateria. E a longevidade do equipamento, já que é um equipamento de alta eficiência. Muito bem, agora indo para a parte de usabilidade, ou seja, as áreas em que o MMTC é aplicado, nós temos vários exemplos. Por exemplo, cidades inteligentes, monitoramento de saúde, monitoramento ambiental. Cidade inteligente, para quem não sabe, né, nós temos uma integração agora da tecnologia, né, uma computação de dados em tempo real do que está sendo do nosso dia a dia dentro da cidade. Então, o que seria um exemplo prático é um sinal de trânsito. Quem não já ficou muito tempo no semáforo esperando sem ter nenhum carro passando pela outra via, né? Então, com essa tecnologia, a gente pode ter vários sensores espalhados pela cidade que estão emitindo dados, sinais entre si. E a cidade inteligente é um conceito mais abrangente, mas o MMTC está presente nisso, no monitoramento de saúde, monitoramento ambiental, como eu já disse, automação industrial, que é uma área muito forte, rastreamento de ativos, veículos interconectados, entre outros. Agora indo para o funcionamento do Massive Machine Type Communication, nós temos vários tópicos. O primeiro deles é eficiência energética. Por exemplo, dispositivos IoT geralmente possuem baterias de capacidade baixa. Por isso, a comunicação no MMTC é otimizada para minimizar o consumo de energia. Os dispositivos entram em modo de economia de energia sempre que possível e só consomem energia quando necessário. Além disso, a comunicação do MMTC lida com pequenas quantidades de dados, como leituras de sensores, status ou informações curtas. Isso reduz o tempo de transmissão e minimiza o consumo de energia. Agora, sobre o acesso ilimitado, em redes MMTC, o acesso aleatório é controlado de forma mais rígida, para evitar o congestionamento. Dispositivos IoT, por exemplo, geram, geralmente transmitem dados em intervalos pré-definidos para minimizar colisões e otimizar o uso do espectro.
né? E continuando, as tecnologias de redes específicas, né? Esse tópico bem importante, mas que já foi abordado, para atender às necessidades do MMTC, foram desenvolvidas tecnologias de redes específicas como o NB-IoT, né? Narrowband IoT, e o LTE-M. Essas tecnologias oferecem largura de banda estreita e melhor eficiência espectral. Sobre a escalabilidade, redes MMTC devem ser altamente escaláveis para acomodar milhões de dispositivos. Isso envolve o uso da infraestrutura de uma rede adequada e protocolos de comunicação que podem lidar com um grande número de conexões. Dependendo da aplicação, o MMTC, por exemplo, aplicação em IoT, pode ter coleta de informações de dados sensíveis. Por isso, garantir a segurança e a privacidade dos dados é fundamental. Para isso, são usados protocolos de segurança para proteger as comunicações e os dados. Gerenciamento de rede inteligente. Para evitar o congestionamento e garantir a confiabilidade, o gerenciamento de rede é essencial. Isso envolve o balanço de carga e a alocação eficiente de recursos. A internet das coisas, ou IoT, né, pela sigla IoT do inglês, integra bastante o MMTC, né? Redes MMTC frequentemente se integram nas plataformas IoT que coletam, processam e analisam os dados dos dispositivos. Isso permite que as informações sejam transformadas em insights valiosos. Mas, em resumo, o MMTC funciona através de uso de tecnologias de comunicação de baixa potência, eficiência energética e largura de banda estreita para conectar um grande número de dispositivos IoT de forma eficiente e escalável. Isso desempenha um papel fundamental na expansão da internet das coisas e na criação de ambientes mais conectados e inteligentes. Para comparar o MMTC com os outros 3 núcleos de atuação do 5G, vou falar dos objetivos e requisitos de cada um deles, começando com o próprio MMTC. Ele foca em suportar vários dispositivos de internet das coisas, IoT, ao mesmo tempo. Para isso, ele não precisa de uma latência baixa e nem largura de banda alta. Já o Enhanced Mobile Broadband, EMBB, tem como foco apps que requerem muita largura de banda, como jogos de realidade virtual ou streaming de vídeos HD. Para isso, além da largura de banda alta, ele requer uma latência moderada. Por fim, o Ultra Reliable Low Latency Communications, URLLC, é projetado para aplicações que exigem comunicações extremamente confiáveis, como carros autônomos e cirurgias assistidas por robôs, ou seja, áreas críticas. Por isso, ele precisa de baixíssima latência e uma alta largura de banda. Podemos concluir que o Massive Machine Type Communication tem diversas aplicações, muitas delas ainda são novas no mercado. Isso faz com que tenha um potencial de revolução muito grande nessas áreas de aplicação, que ainda não foi explorado em sua totalidade.